Estamos iniciando o programa Check-in de hoje, o programa que está ao vivo, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede, também ao vivo pelo Facebook da TV Univates e Facebook Joel Alves. Nosso entrevistado de hoje foi prefeito, continua como prefeito, inclusive, de Santa Clara do Sul, mas não vamos falar de administração. Pelo menos acho que não. Vamos ver com o decorrer aí da conversa. Mas o prefeito Paulo Corros, que é natural de Lajeado, 56 anos, que conhece vários lugares além do Brasil. E a maioria desses lugares foi para procurar conhecimento, aprender, conhecer mais. Paulo Corros, prazer em tê-lo aqui, amigo, há muitos anos. Que bom tê-lo aqui no programa Check-in da TV Univates, Paulo. Olha, boa noite, Joel, aos telespectadores. É para mim um motivo de orgulho e satisfação, de muita alegria poder vir aqui conversar com você, compartilhar algumas experiências que tivemos ao longo da vida. Sim, nós que já somos amigos há muitos anos, nos conhecemos há muitos anos, né? É uma satisfação, uma honra participar desse programa. Paulo, o objetivo principal das nossas entrevistas é saber o que as pessoas aprenderam quando saem do Vale do Taquari. E tu tem uma passagem muito interessante, falava agora há pouco que nasceu em Lajeado, mas quando Lajeado ainda tomava conta de Cruzeiro, de Santa Clara, era muito grande. Qual localidade de Lajeado veio Paulo Corros? De fato, eu nasci no interior de Marquês de Souza, uma comunidade chamada Linha Bastos, né? Conheço. Que fica entre Marquês de Souza e o distrito de Tamanduá. Nasci lá em 8 de março de 63, faz bastante tempo, tudo era lajeado, né? E até hoje tenho os parentes morando por lá, de vez em quando eu tiro um tempo para passar e visitar os parentes lá, os tios. E como o Paulo foi parar em Santa Clara do Sul, que foi prefeito, acabou ficando um período fora da política, voltou para a política e hoje é prefeito novamente? Essa é uma história longa e bem fragmentada, né? Eu tenho um histórico de vida bem eclético, né? Participei de várias situações, morei em muitas cidades diferentes e tive várias profissões ao longo da vida, né? E uma dessas fases aí, o meu contato com Santa Clara se deu no primeiro momento, quando eu fui funcionário da Prefeitura de Lajeado, então em 1982. Que Santa Clara ainda pertencia a Lajeado. Pertencia a Lajeado, né? Todos os municípios do G8, ou todos não, com exceção de Cruzeiro, todos eles na época pertenciam a Lajeado. Então, eu como funcionário da Prefeitura de Lajeado, tive meu primeiro contato com Santa Clara do Sul, numa comunidade chamada Nova Santa Cruz, né? Onde eu fui lá fazer uns trabalhos de instalação da rede de abastecimento de água. Eu era operador de máquinas da Prefeitura de Lajeado. Então, foi meu primeiro contato, né, com a comunidade de Santa Clara do Sul. Depois, anos mais tarde, 4 anos mais tarde, eu retornei à comunidade, cedido pela Prefeitura de Santa Clara para trabalhar na Associação do Desenvolvimento Comunitário de Santa Clara do Sul. Isso foi em 2 de janeiro de 1986. Pô, guardou bem a data. Porque foi muito importante, eu lembro com muito carinho, muita felicidade desse momento. Fui lá recebido pelo então subprefeito lá da época, que era o Nilson Thomas, que tinha sido seu prefeito e era o presidente da associação na época, né? E foi um momento de muita alegria também, aprendemos bastante, trabalhamos lá. E aí a sequência foi rápida, em 92 houve a emancipação, houve as eleições, eu tinha alguma popularidade na época em função de ser operador de reta escavadeira e, além disso, jogar campeonato, jogar futebol. E jogava bem, não? Como é que era? Olha, não era um craque, mas era um bom centroavante, né? Centroavante. Na época que existiam centroavantes ainda, né? Então, fui goleador de alguns campeonatos, joguei por vários times, mas lá fui popular, acabei me elegendo vereador e presidente da Câmara e fiz minha vida por lá. Em 95 eu acabei indo trabalhar no governo do estado, né? Fui trabalhar com... Eu lembro essa fase. Na Casa Civil. Muito para a rádio, muito com os meios de comunicação aqui do Vale do Taquari, né, Paulo? E nós nos conhecemos mais perto naquela época. Então, trabalhei no governo, depois trabalhei na Assembleia. Em 2004 voltei para disputar a eleição a prefeito e saímos vencedores. Em 2008 e depois ficamos aí um período fora, né? Com o escritório de consultoria aqui em Lajeado, consultoria e coaching aqui em Lajeado. Em 2016 nós voltamos lá
para disputar mais uma eleição e para implementar novos programas e superar novos desafios. E é o que tem sido feito ao longo desse tempo. Agora estamos concluindo o nosso terceiro ano do terceiro governo como prefeito de Santa Clara do Sul, uma cidade que cresce bastante, cresce bastante. E nós queremos falar, eu sei que tem um projeto interessante sobre o turismo em Santa Clara do Sul, mas isso é um projeto longo, até 2030, né? Começa já mais daqui a pouco, mas o prazo dele é até 2030. Mas antes de falar desse projeto, eu queria saber, o Paulo Corso viajou para onde? Para onde que foi para procurar inspiração, conhecimento, ou simplesmente desopilar? Olha, eu preciso conhecer outros lugares. Para onde Paulo já foi? Olha, eu viajei para alguns lugares que foram interessantes, né? Ou com missão de negócios, ou com missão para perceber. Como eu estive na Espanha em 2010, né? E tive a felicidade de acompanhar uma comitiva aqui do Vale do Taquari, né? Capitaneadas inclusive pelo professor Ney, aqui da Univates, mais um grupo da Univates. Fomos para a Galícia para identificar lá o processo de produção de leite, porque a região da Galícia é uma região que produz um leite com muita qualidade. E na época era esse o interesse, ver a maneira como eles tinham conduzido o processo e se fortalecido nessa cadeia. Mas aproveitando a viagem, nós na ida passamos pela cidade de Santiago de Compostela, então, que é onde os peregrinos fazem o caminho de Santiago, e que foi uma experiência muito bacana, muito legal, Joel. Porque, claro que a gente foi para uma missão, mas como chegamos lá no sábado de tarde e nos hospedamos em Santiago, no domingo de manhã nós fomos até a catedral para ver a chegada dos peregrinos. Eu quero dizer que foi uma dos sentimentos mais fortes que tive até hoje, a entrada naquela catedral. E é uma catedral que foi construída lá em 1075, isso é quase 1000 anos atrás. Você chegar numa construção que num prédio que tem 1000 anos de história, né? É algo que te impacta. Então, falando, você tem uma sensação, mas você adentrando naquele monumento, né? Um monumento da história da humanidade, é algo que te impacta. Eu te confesso aos telespectadores. E por ser o final também, né? Porque o pessoal caminha 800 quilômetros, né? Cerca disso, e acaba terminando lá, né? Sim, é o ponto de chegada, ponto de chegada. É o ponto de chegada dos peregrinos. Eles fazem, tem vários trajetos, mas no domingo de manhã vinham pessoas de todos os lugares chegando. Muito bonito, muito legal, uma experiência que marcou. E o que me veio na mente, naquele momento que eu estava lá na catedral, foi o seguinte, a reflexão foi a seguinte: se isso está causando, essa catedral, esse contexto, está me causando este efeito agora em 2010, imagina o que não fazia com as pessoas em 1200, 1300, há 500, 600 anos atrás, o impacto psicológico que isso causa, porque eu saí de lá arrepiado, né? Porque me emocionou muito estar naquele momento lá dentro da catedral. Então foi uma experiência muito gratificante. Depois saímos da catedral, fomos até a cidade de Lugo, que é uma cidade muito interessante também, né? Porque ela tem uma muralha de cerca de 2 quilômetros que cerca a cidade antiga, né? Foi construída pelos romanos. Para evitar os invasores. Também isso, para evitar os invasores na época, proteger a cidade. Mas uma edificação muito interessante, uma muralha que deve ter em torno de uns 12 metros de largura. 12 de largura. E uns 8 de altura, muito, eu não sei precisamente, mas próximo a isso, e que cerca a chamada Cidade Velha. Então ela causa uma divisão dentro. Algo que foi muito bacana também, isso muito bonito. Isso a gente não encontra aqui, né? Porque essas cidades ficavam muitas vezes, né, em pontos estratégicos, e eles precisavam, né, proteger as cidades, porque senão o invasor tomava conta, né? Na Itália, tem muito na Espanha, na França, né? Então tem muita história, até porque são países muito antigos, né? É verdade, tem muita história e com detalhe, sua cultura favorece a preservação da história. Ah, bem lembrado. Né? A preservação da história. Então,
nós conversávamos antes, fora do ar, sobre o que tem para ver lá. Né? Então, é importante isso. Por exemplo, na Europa, na Espanha propriamente dito, você vai lá e encontrar uma muralha de 1000 anos atrás, 1200 anos atrás, marcar a história e acaba impactando, é algo interessante de se ver. Para mim chamou muito a atenção essa muralha, foi muito legal, aquelas ruelas lá de 5, 6 metros de largura, né? Com os pubzinhos lá, uma coisa muito bacana, me impactou bastante. Outra cidade que nós também conhecemos, né, foi a Corunha, como nós gostamos de futebol, né, passamos lá num roteiro, deu uma olhada no estádio do La Corunha, estádio onde jogou o Bebeto e o Mauro Silva, né, quando o La Corunha foi Chega a ser mais bonito que o Beira-Rio, não? Não, o Beira-Rio é incomparável. Oh. Só conversando com o Paulo Corros, nós vamos fazer uma pausa e em seguida a gente volta conversando mais a respeito do que ele aprendeu fora do Brasil e depois fazer umas comparações. Já que nós não temos tanta história, não temos 1000 anos, nem muralha, o que nós podemos desenvolver no Vale do Taquari que chama a atenção da população e de turistas, depois de uma breve pausa. Legal. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Paulo Corros, prefeito em exercício de Santa Clara do Sul, falando a respeito das viagens que fez. Nós paramos na Espanha. Isso. E aí foi, um país gostou do país, muito diferente do nosso, o que percebeu da Espanha? Olha, eu gostei muito da experiência, claro, um país que evoluiu bastante, e tanto a Espanha como a Grécia e Portugal são países em nível de Europa menos desenvolvidos, né? Então, eles passaram a ter um desenvolvimento mais forte a partir do aporte financeiro. Depois que veio o euro. Que veio o euro através da União Europeia, né? Que fecharam o grupo e aí essa possibilidade se deu para esses países. Mas é um país que tem cultura, que tem respeito pelas tradições deles. Eu gostei, foi uma viagem agradável, né? Essa que foi, já faz mais tempo, foi em 2010, mas eu gostei muito da impressão e de lá para cá eles se desenvolveram mais ainda. Exato. Né? A Grécia estava arriscando a nem entrar na União Europeia, né? Havia uma briga ali, pega, não pega, porque é um país que precisava de muito investimento, né? Mas tem algumas fotos que o Paulo mandou para nós, a gente vai ver e diz, por favor, para nós, aonde que é essa foto, para que o nosso telespectador tenha uma ideia. Essa aqui eu fui para a China, não é? E na ida para a China, nós paramos um dia na África do Sul, em Joanesburgo. Sim. Certo? E aí, como nós chegamos cedo de manhã, era em torno de 7 horas da manhã, é longe para ir, né? Foi muito longe a viagem. Aí nós locamos uma van e fomos dar uma volta na cidade, fomos até o bairro de Soweto, que é aquele bairro popular lá onde por alguns anos viveu o Nelson Mandela. Então essa foto aí é justamente aquelas duas torres lá, nós achamos legais e tiramos uma fotografia. Mas esse aí é o país mais desenvolvido da Sudáfrica. Esse é o bairro famoso, então o bairro de Soweto, e a gente acabou tirando a foto. Vamos ver a próxima foto? Essa aqui é o museu, é no bairro de Soweto, a casa onde por alguma época morou o Nelson Mandela. Então nós fomos lá e eu quis conhecer. História não falta, né? História não falta, né? Um dos maiores líderes que já teve no planeta. Do mundo, né? Do mundo. Né? O Nelson Mandela teve um carisma enorme. Né? É interessante que, eu estava lendo sobre ele não tinha o melhor discurso, né? Mas a posição, ele era muito firme naquilo que falava, né? Ele era muito assertivo, tinha direcionamento, né? Era um líder e tinha carisma justamente pela autoridade que ele exercia através da assertividade, que era uma característica dele. E não precisava levantar a voz, né? Não, uma característica dele, né? De, às vezes afrontado, né? Às vezes rebaixado, ele não se exaltava, né? Ou se exaltava muito pouco. Né? E de fato ele conseguiu reconstruir a África do Sul após o apartheid. Aliás, tem filmes que mostram a vida do Mandela e a capacidade que ele desenvolveu de aglutinar as forças e desenvolver o país. Uma história muito bonita e eu, então, tive a oportunidade de estar lá. Nós fomos até
até o museu que era a casa antiga onde morou o Mandela, e mais alguns lugares lá no bairro do Soweto. Lá, né? País seguro, não? Olha, eu fiquei 8 dias, lá, 8 horas lá, foi durante o dia, e a visão do turista não é a visão de quem mora lá, né? Para mim, que estava lá passando, me pareceu tranquilo e seguro. Um país limpo também e desenvolvido, né? Sim. Ele se compara ao Brasil, né? Desenvolvimento, tem as dificuldades. Eles fazem parte dos BRICS. Na semana passada nós tivemos a reunião em Brasília dos BRICS. A África do Sul é um país com um potencial enorme para o desenvolvimento e sim, se desenvolve acima da média no continente africano. Né? Vamos ver mais alguma foto? Aí o Paulo pode dizer para nós aonde que é essa foto aqui. Essa aqui também no museu? Essa é o Museu da Apartheid, né? Onde tem lá as fotos do Mandela lá, e conta toda aquela história do racismo, daquelas brigas que houveram lá, disputas da supremacia branca contra os negros. Então, foi uma época muito complicada que passou a África do Sul, e aí fizeram um museu, né, dos fatos, Que bom que não esconderam a história. Na verdade, eles usam a história, que nem a Alemanha também, né? Usa a história para se desenvolver. Para educar. Né? Para educar. Né? E para evitar que se repita. Né? Que não aconteça mais. Vamos ver outra foto? Esse é o famoso estádio do Soccer City, onde foi a final da Copa do Mundo, né? Em 2010, em Joanesburgo. Ah, esse é o no fundo é o estádio onde se desenrolou a Copa do Mundo. Quem é que está contigo ali? É o meu irmão. O teu irmão? É, meu irmão, Vitor. Ele acompanhou junto. Ele trabalha na Antares e ele acompanhou junto. Tinha algum grupo de empresários e ele foi junto. Era um dos integrantes. Era um dos que estavam integrando. Vamos ver outra foto? Aí eu tinha umas dúvidas para tirar. Ah, isso aí já é em Dongguan. Isso aí é na China. Na China. Nós fomos um grupo aí para visitar a Canto Fair, que é uma feira antiga, não me falha a memória, desde 1957, né, que já tem essa feira, a maior feira da China, uma feira de negócios. Para ter uma ideia, são exportos, produtos de cerca de 24 mil empresas. São mais de 16 milhões de metros quadrados de área onde acontece essa feira. É uma das maiores feiras do mundo. E a maior feira da China. E a China Sim. já é muito grande, né? Muitos habitantes. Enorme, né? Bom, a China sempre, a gente tem uma ideia, inclusive teve alguns anos atrás, não ouvi mais falar sobre isso, mas de um boicote, inclusive, a produtos feitos na China. Aí começaram a perceber que não adiantava boicotar os produtos que vêm da China, porque tudo vem da China hoje em dia. Aí se parou isso. Mas porque era um trabalho escravo. O que vocês, como empresários, como gestores públicos, perceberam na China, Paulo? Olha, de fato, não se deve tapar o sol com a peneira. De fato, sim, tinha alguma coisa de um trabalho mais forçado, digamos assim. Até porque você tem uma população de 2 bilhões de pessoas que precisam comer, o que movimenta o ser humano são suas necessidades, né? Então, eu não estou querendo justificar, mas sim, existia um trabalho, digamos assim, um trabalho semi-escravo, ou de mais horas por dia na época, isso principalmente na área da confecção e tal. Só que isso também já foi ultrapassado e existe muito mito, né? A ideia de que, não, porque lá na China tudo é antigo, tudo é tal. Não, a China é um país moderno. Eu acho que hoje isso ficou muito mais evidente a partir da melhoria no sistema de comunicação, das redes sociais. Todos nós temos acesso. Você vai aí na internet e tem acesso a várias situações que ocorrem na China. Se desenvolveu muito, é extremamente poderosa. E quando se fala de China, tudo ganha valores astronômicos. Você faz uma coisa que me chamou a atenção. Eu fui nessa cidade de Dongguan, então nós estávamos hospedados. A parte que nós estávamos era uma cidade moderna, de muito carro importado, carros bonitos e tal. De luxo. Eu comentei, pô, mas o pessoal diz que aqui é uma pobreza. Tudo bem, mas acontece que 10% da população aqui é rica. Só que 10% na China, você está falando de 200 milhões de pessoas. População do Brasil. Então, é uma outra dimensão. Então, nós ficamos lá por 12 dias
e visitamos alguns lugares, e o comércio e tal. E eu pude constatar a parte nova da China, que é essa parte de desenvolvimento, porque é uma construção do lado da outra, uma velocidade incrível. Eles não precisam de muita licença para ir construir, né? Eles têm uma... Vai construir. É o regime totalitário. Eles, olha, vai passar aqui a rua, eles vêem aquelas casas. Bom, isso é problema das casas, né? O pessoal faz, é uma outra linha de pensamento. Então, teve essa velocidade absurda no desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, você consegue ver ainda a marca da época da fome na China, não é? E da Revolução. E a China também é muito grande, né? É imenso, é imenso. Mas aí eu fui visitar num domingo de manhã uma feira municipal, tinha uma feira pública, né? Que nem aqui tem. É um mercado público. Que nem tem em Santa Clara. E aí você tem a foto aí, inclusive. Aí você vai ver vendendo vários tipos de produtos, lá. Carne de cobra, lagarto, cachorro. Então você vê, quer dizer que a história permanece ali, né, no dia a dia, como se você fosse no mercado público aqui comprar peixe ou comprar... Mas cobra viva? Não, morta já. Não, viva. Viva? Produto de qualidades, na hora, matava um bichinho lá, vou entregar, né, para quem... Vamos ver se nós temos umas fotos, Nando, se conseguir botar para nós. O Nando, na parte técnica aqui, vai ver se consegue pegar essa foto. Mas aí tu vai, tem... Então as gaiolas, assim, olha ali, essa foto ali. Me deu uma fome agora. É uma fome. Se eu te disser que aquilo ali é carne de cachorro, tu começa... Mas é mesmo carne de cachorro? Sim, carne de cachorro. E sobre Dongguan, é importante dizer que tem muitos brasileiros lá. Tem muitos brasileiros? Muitos, milhares de brasileiros. Carne de cachorro, hein, pessoal? Esses brasileiros, a partir de 1990, acabaram indo para a China. Para a China. Daí, quando deu a crise no setor calçadista, aqui no Vale do... Aqui no Vale do Taquari, no Vale dos Sinos... Sim, Novo Hamburgo ali. Isso, muitos profissionais da área do calçados, né, que eram gerentes industriais, migraram para a China a convite de empresas chinesas para ir implementar os parques industriais lá de produção de calçados, e muitos continuam lá até hoje. Então, existe toda uma comunidade de brasileiros, principalmente nessa região ali do Cantão, na cidade de Guangzhou, na volta, aí em Tianjin. Esse pessoal está por ali, muita gente, muito bacana. Muitos brasileiros. Muitos brasileiros. Bom, agora como gestor público, vendo tudo isso, esse desenvolvimento, o que percebe, né, pela tua vivência, fez com que a China desenvolvesse tanto? E nós ficássemos tão para trás, em especial o Rio Grande do Sul, né? Aqueles que estão nos assistindo fora do Rio Grande do Sul tá muito difícil, estamos quebrados, né? Ou seja, muito difícil, o Estado, as escolas hoje, muitas escolas entraram em greve. O DAIR, que é o Departamento de Estradas e Rodagens, era para vir 30 milhões aqui para as estradas só do Vale do Taquari, mandou nesse ano 5 milhões, de 30 mandou 5. Os impostos mais caros do Brasil são aqui no Rio Grande do Sul, os pedágios mais caros são no Rio Grande do Sul. Ou seja, nós estamos ficando cada vez mais para trás, enquanto que outros países e até outros estados estão desenvolvendo. Como gestor público, o que nós estamos fazendo de errado, Paulo? É muito complexo, não existe uma resposta simples, né? Você não pode resolver questões com uma complexidade maior, não existe uma única causa, né? Mas uma das situações é, às vezes, o baixo nível de profissionalismo em relação à China e a outros países. O nosso baixo índice de produtividade, a nossa capacidade produtiva é muito inferior à capacidade produtiva da China. Isso não significa dizer que nós temos que seguir o modus operandi deles ou ter trabalho de semi-escravo, não é isso. Mas em relação ao próprio Estados Unidos, a nossa capacidade produtiva é 4 vezes menor do que a capacidade produtiva dos norte-americanos. Então, entender que nós devemos profissionalizar as nossas empresas privadas, inclusive, trabalhar menos, melhorar a qualidade, a eficiência e a eficácia do setor público, ter ele mais enxuto e mais ágil para gerar resultado, valorizar um pouco mais a meritocracia, valorizar os resultados gerados, né? Talvez se vitimizar menos e enfrentar com mais vigor as dificuldades seja um dos caminhos que pode seguir. Você falou do Rio Grande do Sul. Bom, Rio Grande do Sul, há 20, 30 anos que nós vemos
nos queixando, chorando, e o que mais você vê é uma greve em cima da outra, agora é salário que não é pago em dia já há um bom tempo, está indo para o fim. Se você não toma as medidas enérgicas que tem que tomar, acaba o todo pagando a conta. E você tem razão. Eu estive agora, há 3 semanas atrás, eu tirei uma semana de férias e fui para Salvador. E aí você também entende uma coisa. Eu, quando criança, ou mesmo quando jovem, cresci ouvindo que o gaúcho é um povo que trabalha muito, que nós somos trabalhadores. Que o baiano não. Nós somos mais inteligentes, nós somos os mais bonitos, nós somos tudo isso. O baiano, os nordestinos são preguiçosos. Aí eu vou para Salvador, eu vejo, de um lado, a parte histórica do Pelourinho, da Bahia de Todos Santos e tal, muito bonita a história, aquelas igrejas preservadas, bonito. De outro lado, eu vejo uma cidade moderna se desenvolvendo, obra para tudo que é lado, uma competição entre o governo do estado e a prefeitura de Salvador para ver quem faz mais obra. E aí nós vamos para o Rio Grande do Sul e nós não temos recursos, às vezes, para fazer o recapeamento de um asfalto, para tapar, fazer uma operação tapa-buraco para melhorar a qualidade das nossas vias. E não tem mesmo, hein? Não tem dinheiro para isso. Não, é fato. Então, o que significa? Nós temos que, humildemente, olhar para dentro e ver onde é que nós estamos errando. O bairrismo pode atrapalhar. O bairrismo pode atrapalhar, essa grenalização da política que aconteceu historicamente aqui, um puxando para cá, outro para lá, colaboram também para evitar um desenvolvimento mais acelerado e mais equilibrado no Estado. Isso é a minha percepção, isso não é um fato definitivo, mas é o que eu percebo ao longo do tempo. E a gente acredita na tua história, na tua vivência, né? Estamos aqui com alguém que conhece, né? Por isso que a gente lhe trouxe e pergunta também, porque acredita na tua visão sobre esses assuntos. Nós vamos fazer uma pausa, a gente volta em seguida conversando com Paulo Corros a respeito de viagens e o que ele percebe, o que nós podemos melhorar e o que também temos de bom aqui no Vale do Taquari. Voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, estamos no canal 15 da NET, canal 15 Brasrede e também ao vivo pelo Facebook. Nosso entrevistado é Paulo Corros, prefeito de Santa Clara do Sul, mas que já viajou bastante, teve bastante conhecimento e certamente vai viajar mais, né? Porque quando a gente sai do nosso local, né, Paulo? Da nossa casa, sai do nosso pátio, do nosso estado, do nosso país, a gente vê que tem situações que a gente pode melhorar. Ou situações que a gente diz, não, olha, eu estou bem do jeito que está. E outras que a gente inveja. Por que que não é assim onde eu estou? Tem isso não também, né? É verdade, é verdade. E aí a gente consegue fazer um parâmetro, né? Senão, se a gente não tiver parâmetro, como é que a gente vai evoluir e melhorar, né, Paulo? É verdade, concordo contigo. É importante que quem tem a possibilidade busque viajar e conhecer outras situações. E não precisa viajar tão longe. Experiências novas tem em toda parte e isso é muito importante para o aprendizado, né? Cada um aprende de uma forma. Eu particularmente gosto de aprender muito observando as coisas, como as coisas funcionam, e quando você vai fazer uma viagem dessa, você aprende em loco, né? Vê as experiências, como são os relacionamentos, como as coisas acontecem, e você acaba internalizando muito dessas experiências. Eu sou alguém que gosta muito disso. Essa viagem que nós estávamos falando no bloco anterior para a China foi algo que me impactou bastante, pelo que é aquela feira, né, aquela Cantofair, uma coisa onde o mundo dos negócios acontece lá, pela tradição de você ir numa feira e ver tudo quanto é animalzinho sendo vendido, uma coisa que parece que não casa. Muito diferente. Você tem um carro luxuoso passando na avenida aqui, daqui a pouco você olha e tem aquela feira que não é da nossa cultura, né? Ver as pessoas comercializando sapo, rã e cobra e tal, mas eles vivem de maneira harmoniosa e serve para você entender também o porquê das coisas. Eu perguntei para um colega de viagem, mas pô, esse pessoal aqui come de tudo. Ele disse, pois é, isso vem da época da fome. Aqui na China, se mexer, eles comem, né? É mais ou menos isso. Mas veio porque eles passaram muita necessidade, começaram a comer e virou hábito. É isso? É isso aí, tinha que comer o que aparecia, a necessidade
pautou a cultura. E isso é muito importante. Você estava falando antes, né, de ver outros lugares para ter parâmetro, para ver como nós estamos, se nós podemos melhorar ou não. E, basicamente, o que acaba acontecendo, né, Joel? O desenvolvimento de um país ou de um estado, ele é baseado na cultura do seu povo. É esse o segredo. Então, não é o local especificamente. É a cultura do povo, é o conjunto de crenças e de valores, é o que a maior parte das pessoas daquela região, daquela comunidade acreditam. Então, é isso. Eu estive, o ano passado, agora está fazendo, foi por essa época, está fazendo um ano, eu estive em Portugal. Nós, como prefeito em Santa Clara do Sul, nosso projeto chamado Santa Clara Tem Valor foi contemplado em Brasília pela Confederação Nacional dos Municípios. Nós ganhamos o primeiro lugar, aí em torno de 250 projetos que estavam concorrendo. Bom, resumindo, junto com o prêmio, com o troféu, nós ganhamos uma viagem custeada pela União Europeia de uma semana para Portugal, para ver as experiências que estavam acontecendo lá. Então, nós fomos a Portugal, estivemos lá em Faro, eu fui apresentar o nosso projeto, o Santa Clara Mais Saudável. O Santa Clara Tem Valor na Universidade do Algarve, né, no polo da Universidade do Algarve. Fomos conhecer outras cidades como Lulé, Lago, depois fomos a Cascais, Lisboa. E muitas coisas você foi olhando, e aprendendo e observando. Então, uma das coisas que muito chamou a atenção é o valor que eles dão para a história, para os prédios antigos, para as coisas que tem. Né? E eu pensando, eu disse, pô, mas tudo bem, é que eles são mais antigos, eles têm mesmo que valorizar. Mas a pergunta aí, o que nos impede de valorizar os prédios que nós temos hoje? Que tem 100 anos, e 100 prédios de 1000. 100 anos. Mas de 100 nós temos. Então, eu vou te resumir. Nós voltei para Santa Clara, um dos fatores que colaborou para uma decisão que nós tomamos foi a minha ida para Portugal. Nós voltamos a Santa Clara, tem aquela fumageira do antigo Bristol, em Santa Clara do Sul, que operou de 1934 até 1967, né? Estava à venda, nós fomos lá e desapropriamos como patrimônio do município. Isso aí que vai ser... Antes que o empresário compre e derrube. Que poderia acontecer. Então, lá para preservar a história da nossa comunidade, um valor histórico muito forte, que nós vamos transformar dentro desse projeto de turismo que nós comentamos antes, num parque agroecológico. Ou seja, você vai estar preservando a história da tua comunidade, a identidade da tua comunidade. Muitas pessoas trabalharam lá, que tem familiares hoje que passam e que conversam com o Paulo. Foi muito legal ter desapropriado e dar meu pai trabalhou lá. Não deixar derrubar. Então, valorizar essas coisas, valorizar esses prédios, esses monumentos, é uma forma de você valorizar a história, valorizar as pessoas, mas mais do que isso, é fortalecer a cultura do teu povo. E tu te sente ligado, né? Eu sei que tem aqui o bairro Conservas, vem, né, das Conservas Oderich, que nasceu no bairro Conservas, é verdade, em Lajeado, e tem a chaminé enorme ali no centro do bairro, que hoje é de uma propriedade particular. E daqui a pouco vai ser derrubada. Se a prefeitura tivesse desapropriado, fazer dali. As pessoas, não, eu sou do bairro Conservas, onde nasceu as Conservas Oderich, né? Ou seja, daqui a pouco se perde e as pessoas não têm mais vínculo. E quando tu não tem vínculo, tu não tem medo, né? Tu não tem história, tu não tem, ou seja, então, não tem um passado. E na Itália, na França, todos esses países, Portugal, que tu esteve, tem muito disso, muita história. Mas os poderes públicos lá, conseguiu perceber, eles também valorizam muito, não? Eles fazem o que tu fizeste em Santa Clara, não? Ou lá o empresário já tem essa cultura? Essa cultura já está internalizada, né? É da cultura europeia, valorizar os seus prédios, a sua história, o seu povo, a sua cultura. Nós aqui, de uma forma ou de outra, estamos, mesmo que não na velocidade que nós gostaríamos, mas no Brasil isso também já está acontecendo, não na velocidade, até porque nós somos mais jovens, não, mas está acontecendo. Por exemplo, nessa ida aqui, nós fomos a Salvador e muitas pessoas já devem ter visitado lá o Pelourinho, a nossa primeira faculdade de medicina do país, em Salvador, eu tive a oportunidade de visitar.
aquelas igrejas antigas. Então, em alguns pontos específicos, né, como também tem em Minas, né, lá em Ouro Preto, já estão sendo valorizados. Cabe nós aqui, em nível de região, fazer algo semelhante. Né? Então, eu costumo dizer, Joel, que você não precisa inventar a roda, certo? Para todo problema que surgir, já existe uma solução, resta você saber onde ela aconteceu e trazer para a sua realidade. Então, isso já existe em outros lugares e aqui cabe nós, falando em termos de vale, nos nossos municípios, identificar alguns prédios que contam a história da nossa comunidade e trabalhar para que eles sejam preservados e utilizados, né, para continuar contando a história do município. Fazer com que seja útil, né? Ou seja, o que eu vou colocar nesse prédio para que ele se preserve, mas que as pessoas tenham interesse de passar por lá. Que não só o museu, né? O museu não chama atenção, né? Que ele seja sustentável. Exatamente. Que ele gere uma renda para a sua manutenção. Esse é o contexto. Então, tem várias situações que a gente... Vamos ver algumas fotos, depois eu quero, no próximo bloco, inclusive, perguntar sobre o turismo em Santa Clara do Sul, em comparação com o turismo que ele viu fora. Mas vamos ver algumas fotos aí, diz para nós, por favor, onde que é essa foto. Essa foto aí é na Cantofer, né? É dentro de um dos pavilhões, lá no corredor. Dos pavilhões. É o corredor entre um dos pavilhões que na China, só para na China. Bom, 16 milhões de metros quadrados, é uma coisa maluca. Aí é dentro de um dos pavilhões também. Conca, muitas marcas, né, que a gente nem... É uma coisa grande e bem feita, sabe? Não é uma... Aí é em Hong Kong, né, no porto em Hong Kong, já próximo ao restaurante, nós já estávamos voltando. Eu achei muito bonito ali o lugar. Lindíssimo, muito bonito. E aí outra foto. Essa aqui. Aí é em Dongguan, né? Eu achei muito legal. Essa é uma praça, né, do governo chinês. Agora que eu vi que o chão ali são flores. São flores, é muito bonito isso aí. Muito, muito legal. Então, é muito bem feito. Geralmente tem grama e tem um pórtico. Né? E uma coisa que chamou a atenção lá na China também, a gente passeou, né? À noite a gente passeou e eu tirei essa foto. E eu quase não via soldado, né? A gente aqui é acostumado, tem que ter brigadinho. Tem que ter segurança. E eu perguntei pro pessoal, mas vem cá, não tem polícia nesse negócio, né? Aí eles me disseram, não, tem também e tal. Eu digo, mas não é perigoso? Não. Eu digo, mas se dá um assassinato? Eu digo, praticamente não tem assassinato. Eu digo, mas se tem, é que aquilo também... Revidam. Revidam, tem a pena de morte lá e tal, então tem toda uma outra cultura, um outro negócio. Então é um lugar muito seguro. Porque aquele que for revidar, for matar alguém, sabe que tem consequência. Vai ter consequência. E consequência de curto prazo, né? Então não tem morosidade, né? Então às vezes é imediato. É isso aí. Então, aí o pessoal fica meio ressabiado. É verdade, mas é muito, muito tranquilo, muito bonito. Bom, Paulo, eu gostaria de falar contigo também a respeito de tudo que tu viu e de que maneira pode, já que nós não temos toda essa cultura que viu na China, que é um país subdesenvolvido, que as pessoas fazem turismo na China por causa de negócios, né? Nós não temos isso em grande escala aqui no Vale do Taquari. E não tem isso em Santa Clara, porque é um município pequeno, né? Dificilmente grandes pessoas vão para lá fazer negócios de grande monta em Santa Clara do Sul. Nós não temos prédios e história também. E beleza, o que nós temos para trazer turistas para Santa Clara? Já pensou sobre isso, não? Eu já pensei, estamos elaborando um projeto para a implementação do turismo em Santa Clara do Sul. E a ideia é estamos elaborando um planejamento estratégico, né? Um conjunto de ações bem pontuais que devem ser implementadas para garantir que possamos utilizar o turismo como uma fonte de renda muito forte no nosso município, né? Alinhado à produção agroecológica, né? A indústria do beneficiamento. E o município tem voltado muito para esse caminho. Tem trabalhado muito a sustentabilidade e a agroecologia. E a agroecologia. Isso aí.
E junto com isso a gastronomia, né? Porque hoje são três. Essa é a tríade, né? Até porque a gastronomia já movimenta, sem um suporte maior do poder público, já movimenta aí em torno de 50 mil pessoas ano em Santa Clara do Sul. Pelas pizzarias, de maneira especial. Pelas pizzarias. Isso, eu não estou falando da Santa Flor, não. Eu estou falando só desse evento que é rotineiro, né, de finais de semana. Te falei antes, no intervalo, que eu levei, inclusive, para Santa Clara, amigos meus que vieram visitar de outras regiões e foram para Santa Clara comer pizza e amaram, gostaram muito. Bom, Paulo, vai continuar falando, vamos fazer mais uma pausa, a última pausa desse programa. Em seguida a gente volta falando com esse lajadense que nasceu no interior de Marcos de Souza, quando pertencia ainda a Lajeado, mas visitou o mundo aí e está contando a sua história para nós. A gente volta daqui a pouco com o programa Check-in. Voltamos com o programa Check-in de hoje, conversando com Paulo Corros, lajadense, 56 anos, e que viajou bastante aí pelo mundo, Europa, foi para a China, e agora esse conhecimento ele aplica em Santa Clara do Sul. Vai aplicar na sua vida como um todo, mas hoje o foco é como prefeito de Santa Clara do Sul. E quer deixar uma marca, como todo gestor público, por onde passar. E uma marca positiva, né? Não uma marca negativa, né? Porque às vezes, foi... Não é assim, né? Foi ser bem lembrado. E a gente foi por este bloco, Paulo, falando a respeito de turismo. O que de fato nós podemos fazer de turismo, não falar do Vale do Taquari, vamos pessoalizar. Sobre Santa Clara, falava que tem já um roteiro programado. O que acaba acontecendo, até para clarear, claro que é interdependente. Para Santa Clara ter um turismo forte, é importante que o Vale do Taquari tenha. Então, a gente tem essa compreensão, só que a nossa parte nós temos que fazer em Santa Clara do Sul. E o que eu vejo é o seguinte, independe do tamanho da cidade. Eu vou dar dois exemplos para você. O Japão é um conjunto de ilhas vulcânicas lá na Ásia. Várias. E é uma das potências econômicas mundiais. Terremoto, maremoto, tudo que ruim acontece lá. Nós temos aqui uma área absurda de grande, água potável, relevo favorece, clima, sol, tudo certo. Estamos apanhando. Então, isso é um aspecto. Outro aspecto, mas tem uma beleza natural, não tem... as pessoas, às vezes, eles confundem quando a gente conversa, porque dizem, Paulo, o que o Paulo está querendo dizer? Por exemplo, a França construiu uma torre, e vai o mundo inteiro porque está uma torre, ok? É o mundo... Conhecido no mundo todo. No mundo todo. Uma torre. Eles têm um marketing fantástico. E o que eu quero dizer com isso? Você pode construir algo que seja atrativo. A pergunta que você tem que responder é, por que alguém vai sair de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de São Paulo para vir a Santa Clara do Sul? Você tem que dar uma razão para as pessoas, tem que dar um motivo. Então, dentro desse contexto, e eu comentava contigo fora do ar, se fala muito em turismo, mas às vezes se age pouco. Porque ou se age de maneira solta, você tem que ter um planejamento, você tem que ter um conjunto de ações que se complementam para favorecer o turismo. Você tem que ter várias ações do setor público na área da infraestrutura, na área do apelo, na área do marketing, e alguns eventos, alguns equipamentos do setor primário. Você tem que ter algum restaurante, você tem que ter uma hospedagem qualificada, você tem que ter uma estrutura para acomodar e receber o turista. Então, nós, Santa Clara do Sul, nós estamos desenvolvendo esse planejamento estratégico e deve ficar pronto em torno de 3 meses. Aliás, amanhã à noite nós temos uma palestra com o Joel Maciel, não é o Joel Alves, mas o Joel Maciel, falando do turismo, tá? Amanhã não, na quarta-feira, às 20 horas, lá no Salão Paroquial em Santa Clara do Sul. Por quê? Porque essas coisas são amarradas. Ao mesmo tempo que eu estou lá elaborando o projeto, que eu tenho o projeto de construção da Santa Clara, que nós vamos utilizar aquele prédio antigo que nós desapropriamos para fazer um parque agroindustrial, que vai ser um ponto de atração, que nós temos lá o local onde houve o combate da Revolução Federalista em 1895. Em Santa Clara, isso? Em Santa Clara do Sul, a Guerra dos Maraiatos e dos Cimangos. Então, que nós vamos construir um parque temático também. Você cria os pontos,
define as trilhas de caminhada. Paulo, está me dizendo, Santa então, Clara... é um conjunto de ações que vão fazer com o seguinte, alguém vai ter o interesse de ir para Santa Clara, porque ele vai participar ou de um motopasseio, ou de uma caminhada guiada, ou ele vai ver o parque temático, ou ele vai lá no centro de eventos na Santa, ou ele vai fazer um tour no roteiro dos orgânicos, ou no roteiro das flores. Uma trilha de bicicleta. Trilha para bicicleta, para andar a pé. Quer dizer, nós vamos construir isso, nós vamos construir um lugar. E claro tem que lugares bonitos para isso? Eu conheço Santa Clara. Tem lugares muito lindos. Um município bonito. Você sobe na divisa com Sério, tem uma figueira lá de mais de 200 anos, na linha serrana, uma área linda, só precisa de alguma infraestrutura para ser utilizar. Aqui na subida aqui de Alto Convento, lá Chapadão, tem a Picada Estum, você vê todo o Vale do Taquari, é uma visão fantástica, privilegiada. Quer dizer, você tem vários lugares, só que você tem que promover a infraestrutura para isso. Se fizer isso, eu vou te elogiar muito, eu vou te trazer várias vezes em vários programas, em rádio, TV e jornal. Em Venâncio Aires tem uma cascata de Chuveirão, uma das mais bonitas que eu já vi até hoje. E lá eles não conseguem uma retro da Prefeitura de Venâncio para arrumar a estrada de acesso até lá. Dentro da área, nem se fala. Então, quer dizer que como prefeito de Santa Clara vai conseguir fazer isso, ou seja, quem tiver interesse vai melhorar, vai dar essa estrutura, pelo menos vai tentar dar essa infraestrutura, que é fundamental para desenvolver. Assim, a estrutura básica não é uma questão de tentar, a gente faz. Não é tentar, fazer. A gente faz, porque está alinhado com o plano de desenvolvimento econômico da cidade. Qual é a nossa visão de futuro para Santa Clara do Sul? Nós não estamos prospectando uma grande indústria de algum grande setor, não é isso. O pessoal vai lá, gasta dinheiro, almoça, come, dorme e vai embora. Nós estamos prospectando pequenas empresas para beneficiar produto orgânico, ok, essa que vai chamar a atenção de turistas. É isso, que as pessoas possam conhecer o processo de beneficiamento de um produto orgânico. Então, essa é a área. As flores. As flores, a gastronomia, que eu comentava antes com você sobre alguns restaurantes e dentro desse contexto, alguns eventos específicos, porque são eventos culturais, eventos esportivos que você pode fazer. Então, nós decidimos o que nós queremos. Nós queremos que a nossa empresa mais forte daqui para frente seja o turismo, né? Que o retorno venha através do imposto sobre serviços gerados a partir do turismo. E é um imposto limpo, né? Mas, não claro, polui, alegra porque as pessoas estão felizes. E aí é uma questão de estão conceito. Com dinheiro para gastar, vão lá para investir, né? E aí a pergunta é, ok, as pessoas vão fazer o que em Santa Clara? As pessoas vão ser felizes em Santa Clara, as pessoas vão se encantar em Santa Clara. Quando nós fizemos agora, 19 a 22 de setembro, a nossa Santa Flor, e que foi muito boa, foi um sucesso, as pessoas, quando nós começamos a conversar sobre o que era importante fazer, gerava alguma dúvida. Diz, Paulo, mas o que você quer dizer com trabalhar o conceito? Eu digo, nós temos que trabalhar o conceito da feira. E o que nós queremos na nossa feira é encantar as pessoas. É isso que nós queremos. Então, nós vamos remover todos os obstáculos que possam dificultar o acesso das pessoas até a feira. Nós vamos constituir para elas algumas experiências que era dito, inclusive, para a nossa presidente da feira, que é a Patrícia Herman, algumas experiências sensoriais. As pessoas têm que ter uma visão do belo e nós decoramos da melhor maneira possível. Não só a feira, mas a cidade como um todo. Ter uma sensação de um aroma gostoso, e nós colocamos aromatizadores em várias dependências. Isso, falou no Inventar Roda, a Disney faz isso, né? Antes do almoço, eles colocam aromas de cheiro que dá fome, o pessoal vai lá e come. Esse é o modelo Disney, é o marketing de evangelização. Então, quem colocou as pessoas na feira no terceiro e no quarto dia não foi o nosso marketing comum. Foram as pessoas que foram visitar. Cada participante que saía da feira mandava mensagem para o WhatsApp dizendo, olha, você tem que vir a Santa Clara, ver que coisa linda que está acontecendo aqui. Cresceu cada vez mais. Então, nós procuramos encantar as pessoas. E é isso que nós vamos trabalhar como conceito para turismo. Nós vamos encantar as pessoas que forem a Santa Clara do Sul. Nós só temos que ampliar esse processo, criar a infraestrutura básica, alguns equipamentos e o mais importante de tudo, criar a cultura voltada para o turismo.
Treinar as pessoas. Treinar as pessoas através de palestras, de sensibilização, de cursos Educar de capacitação, elas preparar elas para acolher as pessoas, como aconteceu na nossa feira. Então, isso é viável e isso não é um projeto de governo, isso é um projeto para município. Tanto é verdade... Pode ser copiado por todos. Tanto é fato que nós estamos em fase de elaboração e algumas ações nós vamos desenvolver agora durante a nossa gestão. Mas as demais ações, os outros administradores podem vir e dar sequência, porque o projeto vai estar pronto, vai estar alinhado, tudo ajustado, para que se conclua nesse espaço de tempo. E se não forem 10 anos, que for 8 anos, melhor. Se não for 10 anos e forem 12 anos, está bom também. Tá? Porque quando você discorre na linha do tempo, 10, 15 anos para o município... Não vai mudar. Não é tempo. Valor, infelizmente chegamos ao final do programa. Obrigado pela entrevista, obrigado por essa aula de conhecimento, a visão, né? A gente sempre pega a visão de empresário ou de pessoas que foram e voltaram, e tu nos deu uma visão de gestor. Obrigado pela presença aqui no programa Check-in. Olha, Joel, eu que agradeço aí o convite para participar do programa e para mim é sempre um prazer poder conversar e compartilhar com as pessoas que a gente quer bem, que a gente conhece e compartilhar as experiências e a linha de pensamento que se tem sobre gestão, sobre turismo com os telespectadores também. Para mim foi muito produtivo e me honrou muito poder estar com você aqui na noite de hoje. Nós que agradecemos. Esse é o nosso entrevistado de hoje, Paulo Corros, 56 anos, lajadense, conheceu o mundo e contou sua história, sua experiência, o que mudou para ele e o que mudou também com as pessoas com quem ele convive. Na semana que vem teremos um outro entrevistado. Quem será que é? Para onde foi? Quais são as suas dificuldades, os seus problemas? O que achou de solução fora do Brasil, mesmo dentro do próprio país? Na semana que vem, a gente volta aqui ao vivo, na TV Univates, com o programa Check-in.